Imagine um homem tão zeloso em destruir o cristianismo que ele viajava de cidade em cidade prendendo cristãos, arrastando-os para a prisão e até supervisionando suas execuções. Agora, imagine esse mesmo homem se tornando o maior defensor da fé que ele tentou aniquilar. Impossível? Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso, que o mundo conheceria como o apóstolo Paulo. E sua transformação foi tão radical, tão impossível de explicar por meios naturais, que ela se tornou uma das maiores evidências da verdade do Evangelho. Hoje, vamos percorrer a jornada extraordinária do homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, fundou dezenas de igrejas, levou o Evangelho aos confins do mundo conhecido e pagou o preço máximo por sua fé. Esta é a história de Paulo de Tarso. Paulo não começou como cristão. Ele começou como o inimigo número 1 da igreja. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade portuária próxima à costa nordeste do mar Mediterrâneo. E Tarso não era uma vila insignificante. Era um centro cultural grego, uma cidade universitária, um lugar de aprendizado e filosofia. Paulo nasceu cidadão romano através de seu pai, um privilégio raro e valioso que o acompanharia por toda a vida. Mas apesar de nascer em território gentil, Paulo era judeu até a medula. Ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 5. E seu nome hebraico era Saul, que significa pedido ou desejado. A Bíblia não nos dá detalhes sobre sua infância, mas sabemos que ele foi enviado a Jerusalém para ser educado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei da época, neto do famoso Hilel. Atos, capítulo 20, versículo 3, registra suas próprias palavras. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e fui instruído aos pés de Gamaliel, conforme a verdade da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo não era um judeu casual, ele era fariseu, filho de fariseus, como ele mesmo declara em Atos, capítulo 23, versículo 6. Os fariseus eram os mais rigorosos observadores da lei mosaica. Eles adicionavam centenas de regras extras para garantir que ninguém quebrasse a lei. E Paulo era o melhor entre eles. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, ele escreve: E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele dominava o hebraico, o aramaico e o grego. Ele conhecia profundamente as escrituras do Antigo Testamento. Ele era brilhante, dedicado e absolutamente convencido de que estava servindo a Deus. E então veio Jesus, e seus seguidores começaram a pregar que esse Nazareno crucificado era um Messias prometido. Para Paulo, isso era blasfêmia. O Messias não poderia ter sido crucificado, porque Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, dizia que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado numa cruz. Logo, Jesus era amaldiçoado, não abençoado. Essa era a lógica de Paulo. E ele decidiu fazer algo a respeito. Atos capítulo 8, versículos 1 e 3 descrevem: E Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo não estava apenas discordando dos cristãos, ele estava destruindo a igreja. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, os jogava na prisão. Ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, conforme Atos capítulo 9, versículo 1. Ele presenciou e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, cujo rosto brilhou como de um anjo enquanto era assassinado, conforme Atos capítulo 7. Mas isso não foi suficiente para Paulo. Ele obteve cartas de autorização do sumo sacerdote para ir a Damasco e empreender qualquer seguidor do caminho que encontrasse por lá. Ele estava em uma missão e ele estava convencido de que estava fazendo a obra de Deus. E então, na estrada para Damasco, algo aconteceu que mudou tudo. Atos, capítulo 9, versículos 3 a 9 registra: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo na terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse:
Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. 3 dias de escuridão literal e espiritual, 3 dias para processar que tudo em que ele acreditava estava errado, 3 dias para entender que o homem que ele estava perseguindo era de fato o Messias, 3 dias para morrer para si mesmo. E então, Deus enviou um discípulo chamado Ananias, que apesar de seu medo justificado de Paulo, obedeceu a Deus, foi até ele, colocou as mãos sobre ele e disse, conforme Atos capítulo 9, versículos 17 e 18, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Paulo recebeu o Espírito Santo, foi batizado, e imediatamente começou a pregar em Damasco que Jesus era o Filho de Deus. A transformação foi tão súbita, tão completa, que os judeus ficaram confusos. Atos capítulo 9, versículo 21 diz, E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam, Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? O perseguidor se tornou pregador, o destruidor se tornou defensor, o inimigo se tornou apóstolo. E essa mudança não pode ser explicada por psicologia, filosofia ou conveniência, só pode ser explicada por um encontro real com o Cristo ressurreto. Se você está percebendo que a história de Paulo é poderosa e relevante para a sua própria jornada de fé, eu quero te pedir algo. Inscreva-se neste canal agora e ative o sino de notificações. Toda semana trazemos histórias bíblicas profundas como esta, que vão fortalecer sua fé e inspirar sua caminhada com Deus. Não perca os próximos vídeos. Clique em inscrever agora. Após sua conversão, Paulo passou 3 anos na Arábia, conforme Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Provavelmente um tempo de estudo intenso das Escrituras à luz de sua nova compreensão de que Jesus era o Messias. Quando retornou, tentou se juntar aos discípulos em Jerusalém, mas todos tinham medo dele. Não acreditavam que sua conversão era genuína. Mas Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação, acreditou nele e o levou aos apóstolos. E então começou o ministério mais extraordinário da história da igreja primitiva. Deus revelou que Paulo seria o apóstolo aos gentios. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, registra as palavras de Jesus sobre Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias documentadas no livro de Atos. Ele viajou por toda a Ásia Menor, Grécia e até planejava ir à Espanha. Ele fundou igrejas em cidades estratégicas, Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas. Ele pregou em sinagogas, no Areópago, em prisões, diante de governadores e reis. E por onde passava, vidas eram transformadas. Mas o ministério de Paulo não foi fácil. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, ele lista suas aflições. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Mas nada o deteve, porque Paulo tinha uma paixão consumidora. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas cartas não apenas trataram de problemas específicos das igrejas locais, mas sistematizaram as doutrinas centrais da fé cristã: justificação pela fé, a obra do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a ressurreição, a segunda vinda, a vida cristã prática. E, finalmente, Paulo foi preso e levado a Roma. Ali, sob prisão domiciliar, ele continuou pregando e escrevendo, e, segundo a tradição da igreja primitiva, durante o reinado de Nero, Paulo foi decapitado. O homem que uma vez perseguiu a igreja deu sua vida pela igreja. O homem que aprovou a morte de Estevão morreu da mesma forma que Estevão, como mártir por Cristo. Mas antes de morrer, Paulo escreveu suas últimas palavras registradas em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não tinha medo, ele tinha certeza, ele havia corrido bem, ele havia permanecido fiel, e ele sabia que a morte não era o fim, mas o começo da glória eterna. A história de Paulo nos ensina várias verdades poderosas. Primeiro, ninguém está além do alcance da graça de Deus. Se Deus pode salvar Paulo, ele pode salvar qualquer um. Não importa quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, a graça de Deus é maior. Segundo, um encontro real com Jesus muda tudo. Paulo não foi convertido por argumentos teológicos ou influência social. Ele foi convertido por um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. E esse é o tipo de cristianismo que transforma, não religião, mas relacionamento. Terceiro, Deus pode usar seu passado, mesmo as partes que você se envergonha, para a sua glória. Paulo nunca se esqueceu que ele perseguiu a igreja. Ele se chamou de o menor dos apóstolos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, mas sua memória de quem ele era tornou a graça de Deus ainda mais preciosa. Quarto, servir a Cristo tem um custo, mas vale infinitamente a pena. Paulo sofreu mais do que a maioria de nós jamais sofrerá, mas ele nunca se arrependeu, porque conhecer a Cristo é ganho supremo, tudo o mais é perda. E finalmente, você pode terminar bem. Paulo não apenas começou bem após sua conversão, ele terminou bem. Ele permaneceu fiel até o fim, e essa é a verdadeira medida de uma vida cristã. Então hoje eu te pergunto, você conhece Jesus da maneira que Paulo conheceu? Não apenas conhece sobre ele, mas conhece a ele pessoalmente? Você teve seu encontro na estrada de Damasco? Porque Deus ainda está aparecendo a pessoas. Ele ainda está transformando perseguidores em pregadores. Ele ainda está chamando pessoas para segui-lo. Não importa seu passado. E se você já conhece Jesus, você está vivendo com a mesma paixão de Paulo? Você pode dizer como ele, para mim o viver é Cristo? Você está disposto a sofrer por ele, a permanecer fiel não importa o custo? Porque esse é o chamado para todo cristão. A história de Paulo não é apenas história antiga, é um convite para você hoje, um convite para encontrar Cristo, para ser transformado por ele, para viver para ele e para terminar bem, como Paulo terminou. Se este vídeo impactou você, se a história de Paulo inspirou sua fé, eu tenho um último pedido. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez, ative o sino, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e comente abaixo: Senhor, que queres que eu faça? Sua declaração de rendição pode encorajar outros. Que o Deus de Paulo seja o seu Deus, que o Cristo que encontrou Paulo encontre você, e que você termine sua carreira como Paulo, tendo combatido o bom combate, guardado a fé e esperando a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, dará naquele dia. Amém.